Shalom, shalom, meus amados. Vamos continuar aqui nosso estudo. O arrependimento, a parte 2, né? Hoje eu quero ler o texto, o primeiro texto que a gente vai apresentar aqui, eu quero ler ele em duas versões. Na Bíblia de Batalha Espiritual, né? De Mori Cerulo, e a mensagem, a Bíblia é a mensagem. Só para a gente ter um entendimento melhor daquilo que a gente vai ler aqui. Marcos 8, 34 ao 36. Diz assim: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vou ler mais um pouquinho. Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Agora eu vou ler na versão, a mensagem. Fica um pouquinho diferente. E muitas vezes, uma mudança, de edição ou também de linguagem já ajuda bem na compreensão. Esse diz aqui: reunindo uma multidão e seus discípulos, disse: Quem quiser seguir-me tem que aceitar a minha liderança. Quem está na garupa não pega na rédea. Eu estou no comando. Não fujam do sofrimento. Abracem-no. Sigam-me e mostrarei a vocês como agir. Autoajuda não é ajuda. Autossacrifício é o caminho. O meu caminho para ser realmente salvo. Qual é a vantagem de conquistar tudo que se deseja e perder a si mesmo? O que você poderia dar em troca da sua própria alma? Então, dentro desses três, né, versículos aqui, nós podemos ver quatro coisas que o Senhor coloca para que a gente possa pensar, né? Porque muitos acham que é assim, eu aceito a Cristo, é, vou para a igreja, cumpro todos os rituais e tá tudo bem. E é só isso, né? Mas isso de que vamos explicar essas quatro coisas é que vai nos tornar discípulo e não apenas um religioso. Irmãos, talvez vocês vão assistir as mensagens e eu estou sempre batendo nessa tecla, né? Da religiosidade, do religioso. Todo mundo que envolve na prática de uma religião, irmãos, ele não tem vida. Ele não tem vida. A vida de Deus, a vida de Cristo. Ele cumpre rituais, né? Agora, aquele que se torna discípulo, ele procura parecer com Cristo. Ele procura estar sempre na presença do Senhor para ter essa transformação, para se parecer com Ele. Mas o Senhor coloca nesse texto aqui as condições, né? São quatro coisas necessárias para a gente ter um verdadeiro arrependimento e assim poder dizer que somos discípulos de Cristo, né? Qual é a diferença entre a pessoa religiosa e o verdadeiro discípulo? É o que vamos falar aqui. O que é necessário para mudar de atitude, né? E vamos entender o que significa negar a si mesmo, tomar a cruz, perder a vida e renunciar a tudo. Muitas vezes, quando fala de perder a vida, as pessoas já começam a ter medo porque acha que Deus vai tirar alguma coisa e ela vai perecer e ela vai sofrer, né? Só vê Deus como um carrasco. Então, nós precisamos entender o que significa negar, né? O que que é negar a nós mesmos? Quando nós estamos no mundo, nós não nos preocupamos em saber qual é a vontade do Senhor. A gente vai pelo instinto, seguindo e cumprindo os desejos que temos, né? E muitas vezes não são desejos que são pecados, né? Não são coisas erradas, mas que só satisfaz a nossa vida, só junta coisas
para a terra, nada para a eternidade. Então, quando nós fazemos uma aliança com Cristo e nós nos entregamos verdadeiramente para Ele, então tem coisas que parecem serem boas, tem coisa que não é pecado, mas que para mim o Senhor já vai pedir, já vai tirar. E nós não podemos fazer disso uma regra, né? Porque Deus está pedindo tal coisa para mim, agora eu vou ensinar que todo mundo tem que fazer daquela forma. Não. Às vezes Deus vai pedir para nós por quê? Só o Eterno conhece a nossa estrutura. Como é que nós somos feitos? Com a nossa cultura, com a criação dos pais, com a sociedade onde fomos inseridos, o que sofremos de traumas, que igreja participamos, se temos fundamentos ou não, tudo isso vai influenciar. Então, eu preciso olhar para a minha vida e saber, agora eu não posso agir como eu agia, agora eu tenho um dono. Então eu preciso perguntar para ele como ele quer que eu conduza a minha vida. Então, se eu ouço o Espírito Santo, eu vou aprender a negar a mim mesmo. Porque o Espírito Santo, ele não vai colocar nada em nós que seja para satisfazer a nossa carne. Ele sempre vai levar para o nosso amadurecimento, ele sempre vai levar coisas para o nosso crescimento. E para crescer, nós precisamos renunciar, nós precisamos negar. E logo que a gente se converte, a primeira coisa que nós vamos ter uma luta travada vai ser com a carne. Então, é constantemente combatendo, né, os desejos da carne. Depois nós vamos ter as questões da alma. E aí a gente vai ter outra luta e tem que renunciar e tem que negar até chegar no nível de tratar o orgulho, a soberba, a vaidade, né, que já são mais já são mais coisas do espírito. Então, esse é um processo que todo discípulo precisa passar, né? Assim que a gente renuncia tudo o que não agrada ao Senhor, e eu repito, não é que é pecado, né? Mas eu tenho uma pergunta que eu sempre faço: o que eu vou fazer? Glorifica o nome do Senhor ou não? Porque se não glorifica, eu não tenho o que fazer. Então, Lucas 14:33 diz assim: Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto não pode ser, a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Então, não é abandonar, irmãos, é colocar família, filhos, colocar profissão, tudo no devido lugar. Deus em primeiro. A Bíblia diz: buscai primeiro o Senhor, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, o Senhor tem que ser o primeiro. Tudo que nós formos fazer, nós temos que deixar bem claro que Deus está em primeiro lugar. A vontade dele prevalece. E muitas vezes, e na maioria delas, a vontade dele nunca vai ser a nossa vontade, porque a gente tem uma visão limitada, a gente só vê o agora e o Senhor veio para a eternidade. Então, tem coisas que ele vai tirar da nossa vida que não vai tirar da vida de outra pessoa. Por quê? Ele conhece o nosso interior, a nossa estrutura e sabe quantidade de orgulho, o nível de soberba, o nível de altivez, o nível de inveja, de cobiça, ele sabe. Então, também ele tem um processo diferente para cada um, para que nós cheguemos à estatura do varão perfeito, que esse é o nosso alvo, né? É, nós hoje nós temos dificuldade de ver nos púlpitos a pregação do arrependimento. Porque se você for ficar pregando sobre pecado, sobre a condição nossa, sobre arrependimento, sobre mudança de vida, voltar, né, fazer uma análise da vida e mudar radicalmente a rota, você vai ter poucas pessoas para ouvir. A maioria não quer. A maioria quer ouvir que vai dar tudo certo, que vai ser bênção, que você tem o direito de receber tudo, que você tem direito a todas as riquezas, porque você é filho do rei, porque é isso, porque é aquilo.
Só que nós precisamos entender que, primeiro, o Senhor quer nos levar pelo caminho do discipulado e tirar de nós as arestas e limpar-nos, purificar-nos. Depois nós vamos ter. Mas quando a gente chega num nível de relacionamento com o Senhor, que a gente já renunciou tanta coisa, a gente tem uma paz tão imensa que aquilo que no início a gente desejava muito, não tem mais esse valor para nós hoje. Porque o que nós experimentamos na presença do Senhor cobre tudo isso. Então, o nosso coração é corrupto. Então, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos planos não fazem bem para nós. Então, nós precisamos deixar o Senhor dirigir a nossa vida e sempre procurar um lugar onde o evangelho não vai ser aquela aguinha com açúcar. Mas se vai ser um evangelho que vai confrontar, que vai dizer que eu preciso de arrependimento, vai dizer que eu estou pecando em certa área. É uma palavra que ela vai me expor, vai me despir espiritualmente, para eu estar diante do Senhor. E quando eu olhar para a santidade dele, eu começar a me envergonhar daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso, daquilo que eu desejo. E saber que os planos e os pensamentos do Senhor são mais altos do que o nosso. Ele nos conhece e sabe o melhor para nós. Então, não tenha medo de procurar pregações que vai bater de frente com você, que vai confrontar a sua cultura evangélica, né? A sua cultura cristã. Porque o que a gente vê hoje, irmãos, é muita contaminação. E nós precisamos ser propagadores, nós precisamos ser aqueles que estabelecem o reino do Senhor na terra. E para isso, nós temos que ter muita convicção daquilo que o Senhor é, para que a gente possa colocar os nossos pés e dizer: eu estou aqui estabelecendo o reino e você tem que sair, Satanás. Você não pode continuar aqui. Mas hoje em dia você não vê mais. É dificilmente você vê alguém pregando para que o pecador se arrependa, né? Então, nós que ainda buscamos esse evangelho simples, esse evangelho de cruz, esse evangelho que vai mudar a minha vida, nós temos que estar é, envolvidos com a palavra, nós temos que estar em oração, nós temos que estar buscando ao Senhor para que Ele possa me usar, para que a tempo e fora de tempo eu tenha uma palavra para falar. É, o que é necessário para que eu venha arrepender e me tornar um discípulo? Além de negar a mim mesmo. A Bíblia fala, quando ele fala negar, irmãos, é todo tipo de coisa. Nós temos que renunciar a todos os pecados. Nós temos que fazer todos os desligamentos com todos os pactos e alianças que fizemos com o inferno. Nós temos que colocar um limite entre nós e Satanás, entre nós os demônios, entre nós e todas as suas obras e iniquidade, transgressão e maldição tem que estar o sangue de Cristo e o poder da cruz. É isso que tem que estar entre nós e eles. Porque nós somos feitos novas criaturas. Criação, eu prefiro usar o termo criação. E nisso, irmãos, é buscar. Espírito Santo, o que que eu estou fazendo que não te glorifica? E você pode ter certeza que ele vai falar. O segundo ponto é tomar a sua cruz e seguir. Então, tomar a sua cruz. O que que é tomar a sua cruz? Porque eu vou renunciar, eu vou abandonar tudo que eu fazia no mundo, eu vou ter que abrir mão. Mas o que é tomar a cruz? Todas as pessoas que se convertem, a primeira fala delas, logo passando aquele período do amor, daquela daquela alegria imensa de ter feito essa aliança com Cristo, é dizer, depois que eu aceitei fazer essa aliança, a minha vida começou a piorar.
a minha vida começou a, a, a ter problema na área financeira, a ter problema de relacionamento. Por quê? A pessoa não entende que ela teve 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, às vezes, no mundo, se contaminando, pecando. E isso foi só acumulando na vida dela. E muitas coisas que ganhamos, nós ganhamos no inferno. Então, na hora que o Senhor me chama, Ele não vai me aceitar que eu continue carregando toda essa sujeira. Ele vai colocar, permitir, melhor dizendo, no meu caminho, situações para que eu possa, pelo sofrimento mesmo, que é uma escola do eterno, estar me purificando, está me limpando. Então, como Paulo dizia que ele tinha um espinho na carne. Então, tem coisa na nossa vida que ela demora muito. Tem hora que você chega a falar assim: olha, eu vou aceitar. Parece que nessa área eu não vou ser feliz. Parece que nessa área eu não vou romper. Mas é mentira do diabo. O Senhor está permitindo você aprender. Ele está quebrando a estrutura que veio das trevas. Ele está tirando de você todo o instrumento, toda a ferramenta, todo o material que foi feito, que foi colocado na sua vida pelo diabo. E isso causa dor. Mas o crescimento natural de um ser humano também causa. Existe o período da criança passando para a pré-adolescência e adolescência, eles reclamam muito de dor nos cotovelos, dor no braço, dor nas pernas, principalmente nas pernas. Por quê? Porque está crescendo e dói. Então, o processo espiritual também é a mesma coisa. Então, tomar a minha cruz é eu saber que eu fiz coisas que gerou consequências e que o Senhor me perdoa os pecados, o Senhor vai começar um trabalho em mim, mas as consequências, muitas, a maioria delas eu vou ter que vivê-las. E esse viver essas consequências é que vai ser o processo de deserto, é que vai ser o processo de escola, para que eu possa colocar no lugar da velha estrutura outra estrutura. É colocar ali a estrutura do varão perfeito, o DNA de Cristo. Então eu preciso me alegrar que por amor ele me escolheu, por amor ele está me colocando naquele lugar, por amor eu vou passar, eu vou aceitar a viver aquilo que eu preciso viver para aprender. Então isso é tomar a cruz. Isso é você se colocar. Eu tenho um dom agora. Eu fui tirada das trevas para transportada para o reino do Filho amado. Mas eu não deixei de ter um dom. Eu deixei de ser servo de Satanás, que é um espírito maligno que só vem para maltratar, só vem para destruir. E eu fui colocado num outro reino. E nesse reino tem um Senhor. Só que esse Senhor é misericordioso. Ele é bondoso, ele é amoroso. Ele é o meu Salvador, o meu Redentor, o meu Deus, é o único a quem eu sirvo. Ele é Senhor, ele é dono. Então, eu preciso me submeter. Depois, o terceiro ponto é perder a vida. Aqui, irmãos, muitas vezes, e eu mesmo, durante muito tempo, eu achava. Meu Deus do céu, como que vai ser essa vida se eu perder minha vida? Eu achava assim que eu ia perder coisas boas, né? Que eu ia sentir falta de coisas. Até eu entender que a vida aqui é a vida da alma. É onde está todos os traumas, é onde está toda a sujeira. Então, se eu estou na presença do Senhor e nego a mim mesmo, aos meus desejos, eu tomo a minha cruz, eu vou para a minha escola, vou para o deserto, ali para dizer para o Senhor, pode fazer o que tiver que fazer, porque eu quero ser purificado. Eu vou abrir mão da vida da minha alma que está contaminada. Porque meu espírito fez uma aliança com Yeshua, ele está purificado, ele está pronto, mas a minha alma não está. Então, tudo que vai clamar através da minha alma, eu tenho que abandonar.
Eu tenho que perder, eu tenho que abrir mão, eu tenho que renunciar. Porque, irmãos, a palavra de Deus não pode ser só letra que eu vou repetir no versículo. Mas se ele diz que os planos dele e os pensamentos dele sobre nós é muito mais elevado do que o que nós mesmos pensamos, que a gente vê o hoje ou agora, e ele vê para a eternidade, eu preciso crer que, apesar de estar passando por todas as provas e lutas, eu vou me tornar discípulo. Eu vou me tornar seguidor, seguidora. Eu vou me tornar parecida com Yeshua. E esse é o alvo, é correr para isso. Então, o Espírito Santo ainda é muito bondoso, ele é muito tranquilo, ele vai devagarzinho, ele não agride, ele não coloca culpa, ele vai dizendo, filha, olha, isso não é legal, isso não tá certo, isso já passou da hora de você tirar da sua vida. E ali ele vai fazendo, é, levando a gente a ter essas reflexões e a gente vai pedindo perdão, a gente vai arrependendo e assim o Senhor vai nos mudando. E eu vou tirando essa vida de alma, essa vida almática, e eu vou recebendo no lugar a vida do eterno. Ela vai aumentar, porque ela entrou como uma centelha na minha vida quando eu fiz aliança com Cristo no meu espírito. Mas agora é hora dela crescer, dela ampliar, porque eu estou tirando tudo que não presta da minha alma para dar lugar para nova vida em Cristo. E por último, depois de perder a vida, né? Aqui no versículo, quero ler aqui de novo. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por amor de mim e do evangelho, salvá-la-á. Então, aqui ele está dizendo que é lucro, né? É lucro. Então, eu vou negar a mim mesmo, depois eu vou tomar a minha cruz, eu vou perder a minha vida e depois eu vou segui-lo não como serva, não como uma simpatizante, mas como discípulo, aquela que está diante dele, olhando para ele e procurando parecer. Então, irmãos, quando a gente aceita esse processo, né? E eu não vou dizer que é aceitar sem dizer que tá doendo, sem dizer que tá tudo bonitinho e que tá tudo perfeito, não. A gente vai sentir, a gente vai chorar, mas a gente vai se apegar nessa palavra. O Eterno sabe o que está fazendo. O Eterno está me preparando para eu ser aquilo que Ele projetou lá na eternidade. Para eu fazer o que eu tenho que fazer. Irmãos, todos nós nascemos com um propósito. E nós temos que buscar parecer com Cristo para cumprir esse propósito. E eu não posso, de forma desleixada, fazer as coisas do eterno. Eu preciso, é, fazer essa purificação. A Bíblia diz que se eu pedir perdão ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados. E que eu confesso uns aos outros os pecados, se eu escolher uma pessoa madura para confessar os meus pecados, o Senhor vai purificar. Então é como se eu peço perdão para o Senhor, eu creio nesse perdão que foi conquistado na cruz do Calvário, e aí eu chamo, escolho uma pessoa madura, uma pessoa que seja um líder ou que seja um discipulador, e eu vou dizer, ó, eu pequei, eu fiz isso está errado. Naquele momento você está permitindo a água do Espírito Santo passar sobre você. Você está permitindo que as águas da palavra limpem a sua alma. Então, submissão, irmãos, arrependimento, melhor dizendo, envolve eu estar totalmente me colocando debaixo da potente mão do Senhor, debaixo da autoridade dele, entendendo que não há outro caminho, que não há outra opção. A única condição de eu ser salva é fazer essa aliança e buscar nesse processo a minha santificação. Essa santificação, irmãos, é até a volta de Cristo, né? Então, não tenha medo.
Deus não vai tirar de você nada que for necessário para você. Ele só vai tirar aquilo que for te prejudicar. Mesmo que você olhe para aquilo e ache que aquilo não é pecado, que aquilo é tranquilo e não tem necessidade. Você acha que não tem necessidade, mas o Eterno sabe. Ele te conhece, nem você se conhece, nem eu me conheço totalmente, mas ele conhece a profundeza do meu ser. Então, eu preciso, né, renunciar tudo que eu possuo. Mas se eu renunciar, eu não vou perder? Irmãos, não perde. Você renuncia para você não ter aquilo como uma idolatria, não ter o amor focado naquilo ali. Tudo que você entrega para o eterno, ele te devolve 100 vezes mais. Então, ele só quer o quê? Mostrar para você onde está o seu coração. Então, abra mão, renuncia, não tenha medo, porque Deus é tudo na nossa vida. E Ele vai fazer o melhor. E nunca se esqueça, Deus não vai tirar de você aquilo que você vai precisar. Ele só vai tirar de você o que é desnecessário para o seu crescimento, o que pode impedir o seu crescimento na presença dele. É demorado, irmãos, porque nós passamos, no meu caso, eu passei 24 anos. Eu voltei para os caminhos do Senhor com 24 anos. Então, eu passei 24 anos da minha vida, não pecando, né? Porque, sim, fazendo coisa errada, mas assim, mas dizendo mesmo dos 14 aos 24. Eu passei 10 anos no mundão. Então, era muita coisa que Deus tinha para tirar de mim. Era muita coisa que precisava fazer. E eu ainda falava para o Senhor, falava, Senhor, eu acho que até a tua volta, eu não sei se o Senhor consegue me limpar, né? Porque eu não sou uma pessoa fácil. Eu fiz muita coisa, né? Eu fui arrogante, eu fui orgulhosa, eu fui isso. E eu sempre falei assim pro Senhor. Mas Deus me colocou no funil. E Ele tem feito. E hoje eu posso dizer, irmãos, Deus continua trabalhando. Mas hoje eu estou é, muito mais em paz, porque eu não desvio nem para a direita nem para a esquerda. Eu sigo para o alvo, que é Yeshua. Então, vamos buscar conhecer a palavra, vamos aprofundar, né? Não vamos aceitar, sabe, essa coisa rasa. Fazer como Paulo disse, vamos comer coisa forte, né? E deixar o leitinho de lado. Porque se nós não investirmos nisso, irmãos, nós não vamos suportar nesses dias. Porque vai piorar cada vez mais. E eu preciso estar na presença do Senhor para poder avançar, né? Não ficar paralisada. É, Quando Yeshua colocava as condições do reino, ele sempre começava com: se alguém quer ser meu discípulo, e logo a seguida vinham as condições. Essas eram as condições para ser um discípulo, para ser um convertido, um salvo. Eram condições para entrar no reino. Para entrar, para você ser salvo, né? Você aceita ou busca fazer essa aliança. Agora, quando você quer estar desfrutando do reino, você já vai buscar o processo de santificação. E nesse processo existem esses quatro passos, né? Negar a mim mesmo, tomar a minha cruz, perder a minha vida e seguir a Cristo. Então, seguir é sem retorno e sem reserva. Sem reserva. Eu vou andar com ele e aquilo que ele disser que é dessa forma deve ser feito. O arrependimento, com tudo o que ele significa e produz, está na porta de entrada e não no caminho. Muitos estão pregando o evangelho fofinho, e depois querem estreitar o caminho. Mas a Bíblia diz que o caminho que leva ao eterno, ele é estreito, ele não é largo, ele não fica te oferecendo só coisas boas. Não que o eterno não tenha algo de bom, ele tem tudo para nós, mas tudo de bom na visão dele. Não na nossa visão limitada, não na nossa visão religiosa, não na nossa visão terrena, não na nossa visão humana, mas
aquilo que eu vou estar plantando para a eternidade, né? Ouro, prata, pedras preciosas, porque o restante tudo vai queimar. Porém, quem vai querer perder a vida depois, se na entrada já lhe prometeram salvação e vida eterna sem condição nenhuma? Aí fica difícil, porque quando você vai numa igreja que a igreja tem muita facilidade e faz muita coisa para chamar atenção e não te confronta com a sua condição de pecador, depois vai ser difícil. A pessoa já vai estar acostumada. E eu aprendi com um pregador conhecido dos nossos tempos, que ele diz que aquilo que você atrai uma pessoa, com que você atrai uma pessoa para Cristo, você tem que manter sempre alimentando ela com aquilo. Porque se você deixar de dar esse alimento, ela vai embora. Ela não permanece. Então, nós temos que levar a palavra. E se ela vier pela palavra, amém. E se ela não vier, então nós já fizemos a nossa parte. Mas nunca ter subterfúgio, usar vamos fazer dança, vamos fazer. Não. Depois que você é salvo, depois que você entra no processo de santificação, você vai ter o seu chamado, você vai exercer tudo o que for necessário. Mas para entrar, para você chamar atenção, tem que ser a palavra. E tem que ser radical com isso, irmãos. Eu sei que muitos não gostam de ouvir isso, né? Mas não tem outro caminho, não. E a gente está falando é porque sabe que é só dessa forma que a gente vai permanecer fiel até o fim. Essa pregação tem enchido a igreja de religioso que não estão submissa à autoridade de Cristo. Devemos mudar a situação e para isso é necessário entender que o homem, ele existe três tipos de homem. Podemos observar que hoje há no mundo três tipos de homem. Primeiro, não quer saber de Deus. O segundo, está muito interessado em Deus. O terceiro, vive para Deus, né? Esse segundo aqui é aquele que ele tem interesse próprio, né? Está interessado naquilo que Deus vai dar, naquilo que Deus pode proporcionar. Mas o discípulo, ele é aquele que vive para o Senhor, independente do que ele possa receber. Ele nem se preocupa a recompensa, o que que ele vai ganhar, se ele vai ter benefício ou não. Não, porque a alegria dele é viver para Cristo. É, O primeiro a gente já sabe, né? É o incrédulo, é aquele que está no mundo. Ele não conhece o Senhor. E tá difícil, agora tá pior. Por quê? Nós não temos condição de estar mostrando como era mais fácil antigamente. Por quê? Porque a maioria das igrejas estão totalmente fora da casinha, totalmente fora da palavra. Casinha é uma gíria, né? Mas totalmente fora da palavra. É, As pessoas estão começando a falar assim: bom, para viver isso aí, qual que é a diferença do mundo? Não tem diferença nenhuma. Então, para que que eu vou lá para ter aquela obrigação, tal? Mas, irmãos, quando nós somos impactados pelo Senhor, que nós realmente decidimos segui-lo de verdade mesmo, irmãos, há uma mudança de mentalidade. Há uma mudança de mentalidade. E isso que precisa acontecer. Se você está na presença do Senhor, você precisa fazer essa avaliação. Eu estou vivendo conforme a vontade do Eterno? Eu estou vivendo para Ele? Eu estou vivendo para cumprir o meu propósito? Ou eu ainda estou com a velha natureza? Eu estou vivendo as coisas do passado. O segundo, né, que só quer as coisas, é o religioso, né? É muito diferente do incrédulo. Ele acredita em Deus, lê a Bíblia, ora, canta, vai às reuniões, chama Yeshua de Senhor. Mas ele não vive para o eterno, ele vive para si mesmo, para satisfazer a sua vontade. Porque aí Deus é obrigado a abençoá-lo, a curá-lo, a servi-lo, a dar prosperidade, a fazer isso, fazer aquilo. É como se Deus fosse um fantoche, né? Eu vou. Até as orações, irmãos, a gente fecha os olhos num lugar e vai ouvir as orações. Sabe? Você sabe discernir o filho, o discípulo, daqueles que acha que Deus tem que ficar fazendo
É aquilo que ele ora. Aqui, não, Senhor, eu quero que o Senhor faça. Não, não funciona dessa forma. Por isso que a palavra diz que vocês pedem, mas não recebem, porque pedem mal, porque não sabem pedir. Nós temos que fazer as nossas orações segundo o coração do Senhor, é segundo a vontade dele. Pai, eu tenho um desejo, mas eu não sei se esse desejo está no teu coração. E eu sei que se é meu, só meu desejo, não vai ser bom para mim. Então faça a tua perfeita vontade. Mas no início, irmão, é ruim, porque a gente tem medo de que Deus vai tirar algo da gente que é essencial para a nossa vida. E não vai. Ele conhece todas as coisas, né? É, O discípulo não vive mais para si, vive para o Senhor. Toda a sua vida é estruturada em função da vontade do Eterno. E Yeshua, literalmente, verdadeiramente, é Senhor dessa pessoa. O segundo, que é o religioso, que é aquele que só quer receber, ele já coloca diante do Senhor a palavra, ai, tu é o meu Senhor, tu é o meu Salvador. Mas a prática, na vida mesmo da pessoa, não é dessa forma. Então, irmãos, até as nossas orações nós precisamos fazer. Eu estou querendo manipular Deus? Eu estou querendo dar ordem para Deus? Porque ordem eu dou para demônios, eu dou para Satanás. Porque nós recebemos autoridade no nome de Yeshua para colocar todos eles na posição que eles devem estar, debaixo dos pés de Cristo. Agora, para o Senhor, eu preciso orar em linha com o coração dele. Ah, mas como é que eu aprendo a orar dessa forma? Simplesmente dizendo para o Senhor: Pai, eu quero orar a oração que está no teu coração. Eu quero fazer a oração da forma que o Senhor deseja, da forma que que o Senhor quer ouvir para responder. Então, se eu peço tudo em nome de Yeshua, segundo o coração dele, eu não vou errar. Eu vou orar e eu vou receber, porque o Senhor não vai negar a própria palavra. Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que ele fala, e ele não mente. Amém? Vamos adiantar. Quem é discípulo já experimentou o verdadeiro arrependimento. Então, nós sabemos. O religioso vive para satisfazer os seus próprios desejos. Não vamos falar nem do incrédulo, porque isso aí já é fácil saber, né? O religioso, ele vive para satisfazer os seus desejos. E o discípulo, ele preocupa e ele vive e ele busca viver para o Senhor. Tentar ouvir Deus para fazer a vontade do Senhor. E essa pessoa que se torna discípulo, ela cresce e ela frutifica, né? Então, também nós temos que analisar. Se eu estou paralisado, eu preciso pedir ao Senhor, Senhor, o que está acontecendo que eu não estou frutificando, que eu não estou avançando no teu reino. Eu preciso descobrir qual é o meu chamado. Eu preciso, dentro desse chamado, cumprir o meu propósito. E eu preciso dessa purificação todos os dias, para que o Senhor possa me usar e que eu, sendo usada pelo Senhor, aquilo que vem não seja contaminado com a sujeira que está na minha alma. Aqui tem, eu vou citar aqui devagar uns textos que depois vocês podem tá lendo, meditando, né? É muito, por isso que eu não vou ler cada um. Mateus 5:20, Mateus 6, do 25 ao 34, Mateus 7:13, Mateus 7:21 a 23, Mateus 8, do 18 ao 22, Mateus 9:9, Mateus 10, de 37 a 39, Mateus 11, do 28 a 30, Mateus 13, do 44 e 45, Mateus 16, 24 e 25, Mateus 19, 20, 19, 29, Lucas 9, 23, 26, Lucas 9, 57, 62, Lucas 12, 29 e 34, Lucas 14, 25 a 33, Lucas 18, do 18 ao 30, João 12, do 24 ao 26,
Atos 3, 19, Atos 17, 30. Irmãos, medita nesses versículos. Peça ao Senhor revelação para a sua vida, para que você possa realmente entrar no nível profundo de arrependimento e começar essa caminhada de se tornar discípulo de Yeshua. E depois que você chega no nível, irmãos, você tem que estar capacitado para levar outras pessoas, pegar na mão das pessoas iniciantes e levar nesse caminho. Então, esses versículos aqui, cada um tem uma forma de aprender. Eu gosto, né, de escrever. Então, muitas vezes eu vou lendo e eu vou escrevendo. E isso facilita a minha aprendizagem. Então, repetindo, qual é o caminho para o arrependimento e onde esse caminho vai me levar, né? Primeiro, negar a mim mesmo, depois, tomar a minha cruz, depois, perder a vida da alma e depois, seguir a Cristo. Aí eu vou me tornar um discípulo. Então, que o Eterno te abençoe, te dê graça, te fortaleça e que você se apaixone pela palavra. Que você tenha um desejo ardente de se alimentar, de comer dessa palavra aqui, de viver essa palavra, de meditar nessa palavra. Porque o Senhor tem muito mais para revelar, o Senhor tem muito mais para nos dar do que aquilo que Ele vai tirar. Aquilo que Ele tira não vai nos fazer falta. Aquilo que ele fala para a gente mudar vai nos trazer bênçãos, vai nos fazer chegar mais perto dele, porque ele é santo e importa que sejamos santos também. Amém? Que o Eterno nos dê graça nesses dias, em nome de Yeshua HaMashiach. Depois nós continuamos, irmãos.